sou Regiane Tamoto, editora do Diário do Comércio. Direto do estúdio da BMF Bovespa, o Diário do Comércio Entrevista de hoje recebe Wagner Paludeto, consultor financeiro do Sebrae São Paulo. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, boa tarde, Regiane. Bom, Wagner, é fim de ano, época de planejamento, normalmente de fazer planos para o futuro, né? Mas o fluxo de caixa é um planejamento que tem que ser feito só no fim do ano ou a qualquer tempo? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o fluxo de caixa é uma ferramenta muito importante a ser utilizada em qualquer empresa. Então, ele pode ser feito a qualquer momento, mas a gente visualizando 2017, é uma ferramenta importante porque ela possibilita que o empresário identificar os recursos financeiros que a empresa tem, o dinheiro que ela vai receber, que ela vai ter que pagar, ela tem que pagar as suas obrigações. Então, é uma ferramenta bem importante e nesse contexto é importante o empresário usar. E qual o primeiro passo? Como ele pode fazer esse planejamento? Existe um método prático? Existe sim. Um primeiro passo, né, que nós costumamos falar é o seguinte, que o empresário separe ele como pessoa física, que é uma figura, e ele como pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro passo, importantíssimo. Como pessoa física, ele entender quais são os custos, quais são os gastos que ele tem dentro do mês, e como pessoa física, como pessoa jurídica também. E que método você recomenda no Sebrae, né, para fazer esse fluxo de caixa? Nessa separação, que ela é importante, é o primeiro passo mesmo, né? Então ele faz um levantamento, quanto que ele gasta com as despesas pessoais, então quanto que ele paga de água, de telefone, de escola, de gasolina, não é? E faz a mesma coisa para a empresa. Faz um levantamento das suas despesas com os custos fixos que nós chamamos de variáveis. Então, elenca, coloca numa lista. Eu gasto lá com aluguel, com telefone, água, luz, internet, funcionários. Esse é um passo importantíssimo para ele enxergar essas despesas que ele tem no decorrer do mês dentro da empresa. Ele pode fazer isso num programa, num software, ou sozinho mesmo, no Excel? Como é que vocês têm orientado nesse sentido? Perfeito. Eu falo que ele precisa ter. Pode ser num software, né? Pode ser num software gratuito, pode ser numa folha de papel, que ele faça numa folha de papel. Eu, geralmente, como é muito mais fácil, eu falo no Excel, né? Que ele tem uma planilha no Excel, e nessa planilha é importante que tenha, assim, os meses do ano, né? E dentro desses meses, a relação das despesas, que ele já elencou, não é? Tanto pessoal como da empresa, e dividido por dia. Tem que ser diário esse planejamento. Entendi. E projetar o futuro, né? Também é importante? Isso, ele tem que projetar o futuro. Dentro do ano, está lá separado por mês e dentro dos meses por dia. Então ele pode enxergar isso no mês, agora que a gente vai entrar em novembro, pelo menos nos 2 meses ele pode fazer esses lançamentos e esse planejamento. E por que é importante, na hora de tomar crédito, por exemplo, ter esses números projetados para o futuro? É isso mesmo, o fluxo de caixa ele ajuda muito. Pense assim, o fluxo de caixa ele é uma ferramenta importante em todas as áreas da empresa. Na parte estrutural da empresa, na parte de financiamento, na parte de investimento. Então ele tendo isso bem controlado, ele consegue entender quais são os recursos que a empresa tem, se está sobrando, se está faltando, que infelizmente é o que a gente vê hoje em dia, né? E ele consegue equacionar bem os recebimentos, datas de recebimentos e datas de pagamentos junto aos seus fornecedores. Então ele é uma ferramenta importante até para o financiamento. Eu digo isso porque às vezes o empresário ele não sabe, né, quanto ele precisa e quanto ele pode pagar. Olha que bacana, ele fazendo um fluxo de caixa ele consegue ter essa visão. É importante que ele saiba até quanto ele precisa tomar de crédito no banco para conseguir também uma taxa menor, né? Exatamente, ele pode barganhar com o gerente da conta, não é? Eu atendo muitos clientes que eles falam, Wagner, eu preciso de dinheiro. Então eu falo, quanto que precisar? Eu estimo, eu acho que, acho que são 10 mil. Às vezes ele precisa de 5, por que ele vai pegar 10, pagar juros para 10, se ele precisa de 5, não é? Certo, e que outras vantagens ele tem ao ter esses números bem estruturados? Olha, o grande objetivo é ele conseguir fazer um casamento legal entre as contas que ele tem a pagar e o dinheiro que ele tem que receber do cliente dele. O ideal é que ele consiga receber do cliente antes de pagar o fornecedor, né? Então o fluxo de caixa ele traz esse benefício ao empresário e também a saúde financeira da empresa, não é? Possibilita
é uma partida, é um início de partida para ele fazer um planejamento legal. Ele consegue identificar a entrada, a saída de dinheiro da empresa. Então é muito importante, traz um benefício bem legal, uma boa gestão financeira, uma saúde financeira boa para a empresa. Tá ótimo, Wagner. Muito obrigada. Obrigado a você. Para mais informações, acesse decomércio.com.br.